pequena parcela do que está a acontecer no mundo. Veja quantos livros estão a ser divulgados diariamente. Livros sobre os anjos. Livros como A Filha Alexandra Solnado. Aquele livro que ela escreveu. Você pergunta e o céu responde. DVDs que estão a circular. Tanta coisa que hoje acontece. Você simplesmente abre os jornais diários e você vê ali as soluções para todos os problemas. Parece que ali está tudo a solução. Mas, meu amigo, é cálice envenenado. Aquilo simplesmente é morte súbita. E eu quero lhe dizer uma coisa muito, muito interessante. Há um livro que eu, por acaso, não tenho, mas que vou fazer todos os possíveis para o adquirir, que o livro chama-se Crimes Satânicos. As coisas mais horrendas que acontecem nos nossos dias, que aconteceram como nós vimos no passado, no espiritismo antigo, que o próprio rei Manassés ofereceu os seus filhos em sacrifícios aos deuses naquela altura. Matava os seus próprios filhos. Mas, meu amigo, eu sei que ainda terei que voltar novamente a este tema, porque gostaria de falar da música, gostaria de falar da televisão, gostaria de falar dos filmes, gostaria de falar como é que o espiritismo está enraizado em todas as coisas. Na minha casa tomámos a decisão de não ver televisão, porque a televisão hoje está programada para você se tornar uma máquina, um robô. Você não vê aquilo que quer. Você vê aquilo que eles querem. Você não tem força para carregar o botão no momento em que você sente que devia desligar. Você quer ver a última cena. Veja se não é isto que acontece. Quantas vezes você está a ver um programa, como por exemplo filmes de terrores, e você quer desligar, há algo que lhe diz desliga, e você não tem força. Porquê? Porque o espírito que está a passar por meio do ecrã da televisão é um espírito satânico para o programar. E então conta este autor experiências terríveis naquele livro, porque ele realmente fala-nos. Ele chama-se Leo Montenegro. Se calhar já ouviu falar deste nome. E então ele foi entrevistado. E então ele fala de coisas horrendas que é feito no mundo da magia, no mundo do espiritismo. No mundo, você já ouviu falar em muitas coisas em Portugal. Você já ouviu falar dos jesuítas? Eu, se lhe lesse o voto que os jesuítas fazem para se tornar jesuítas, um dia talvez falarei sobre isso. Se eu lhe falasse da maçonaria, eu conheci no Brasil um filho que tinha um pai que era maçom do grau 33. Quanto aquele filho me contou que ele sofria, que a sua família sofria. Meu amigo, eu falei com esse homem no Brasil, não sabendo que ele era maçom. Mas quando ele estava na minha presença, eu senti náuseas, medo, alguma coisa se apoderou de mim naquele momento, sentia que havia alguma coisa estranha ali. E só no final é que, quando eu falei com o filho e lhe perguntei, diz-me, o que é que se passa com o teu pai? E ele disse, o meu pai é um maçom do grau 33. A maçonaria. Meu amigo, nós poderíamos ver tanta coisa, iremos ver tanta coisa. Ela está escondida com várias roupagens. E então perguntaram a este homem, Leo Montenegro, que viveu dentro das armadilhas de Satanás, mas que pela graça de Deus o Senhor o tirou. E a certa altura diz no trecho do livro, e diz, você come partes de carnes humanas nos rituais? E ele diz, às vezes. Que partes são comidas nos rituais? Nós tínhamos um ritual, diz ele, onde nós comíamos partes genitais. Fale sobre isso. As partes das mulheres
eram os mamilos e a vagina. Comiam nesses rituais satânicos. E sobre os homens? Diz, você corta o pênis fora, corta os testículos, é posto em algo como um prato de sopa, sujeito que cozinha faz isso, como uma sopa, o sujeito que cozinha faz isto como uma sopa ou guisado. É uma receita secreta, aproximadamente, que é feita há 1000 anos. Que coisa! Coisas horrorosas. Eu ouvi um homem, e hoje, se você quiser, eu posso lhe facultar isso. Um homem que diz que quando se iniciou a maçonaria, para subir os graus, diz que lhe trouxeram o sangue de um bebê, ele viu imolar o bebê, cortaram a garganta do bebê, apararam o sangue, e ele bebeu o sangue do bebê. Bebia sangue e bebia as suas próprias fezes. Amigo, não estamos a falar de coisas a brincar, não. É verdade que ninguém fala nessas coisas. São envolvidos em muitos. Mas, como lhe disse, repare, os símbolos. Você hoje vai comprar uma roupa de criança e você hoje vê em tudo o que é roupas, você vê símbolos satânicos, coisas sutis. Eu há dias tive que fazer uma limpeza no guarda-fatos do meu filho, porque havia símbolos satânicos. Por isso, meu amigo, nós temos que ter cuidado. Por isso Jesus nos adverte. Esteja atento. Existem símbolos tremendos. Por isso, o que é que nós devemos fazer diante de tudo isso? Agora, eu gostaria de lhe falar, porque não vou poder deixar de fazer, de seitas principais satânicas. Eu não sei se aquelas que eu vou falar, você já ouviu falar delas. Algumas possivelmente lhe são estranhas. Mas se você ouvir este nome, no mínimo, você sabe que isto é pão envenenado. Por exemplo, a Ananda Marga. Já ouviu falar nisto? Que é chama-se o caminho para a felicidade perfeita. O Oso. A Igreja da Cientologia. Grupos espíritas. Grupos gnósticos. O Hare Krishna. A Missão da Luz da Vida. A Igreja Universal do Reino de Deus. Os Mormons. Os Meninos de Deus. A Nova Era. O Sai Baba. Seitas satânicas. Seitas ufonistas. Siloísmo. E muitas outras seitas. Para não falar nos Illuminati. Para não falar, como já falámos, nos maçons. Para não falarmos em muitas seitas que você hoje vê e ouve. Por isso, meu amigo, diante de tudo isso, Deus aconselha-nos a uma coisa. O que é que Deus nos aconselha? Deus simplesmente nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu amigo, minha amiga, voltaremos de novo a este tema. Mas aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo para si e para mim é: não se deixe enganar. E gostaria de terminar com 2 citações deste livro Eventos Finais, em que a serva do Senhor diz o seguinte: mais uma tentativa, e então será usado o
último ardil de Satanás. Ele ouve o incessante clamor que Cristo venha, de que Cristo os liberte. Esta última estratégia é personificar a Cristo e fazer com que eles pensem que as suas orações estão sendo atendidas. Satanás sabe da angústia. Ele sabe que nós ansiamos que Jesus volte. Então ele vai aparecer de várias formas. Mais ainda, para você que se calhar perdeu um ente querido, para você que verdadeiramente gostaria de ver alguém que lhe morreu, não se deixe enganar. Se você crê na ressurreição, o Senhor Jesus diz que todos os que estão nos túmulos sairão das sepulturas. Mas aqueles que vão aparecendo nesses lugares, nesses centros, não são de Deus. Veja o que nos diz. Não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Meu amigo, minha amiga, eu quero lhe dizer uma coisa. Sempre que você ouvir dizer a uma pessoa que ela crê que quando nós morremos algo se separa do corpo e que se chama alma ou que se chama espírito e que ela crê nisso, teste pela palavra de Deus e você vai ver que aquilo é uma doutrina falsa. Sempre que você ouvir dizer que o domingo é o dia de descanso e que não temos que guardar o sábado porque o sábado era para os judeus, a pessoa que está a falar consigo pode ser um demónio encarnado. Sim, porque é-nos dito, volto só a ler mais uma vez, diz que eles, os anjos maus, diz, anjos maus, vêm na forma dos mortos, relatam incidentes relacionados com a sua vida e efetuam atos que eles realizam enquanto viviam. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. A música. Outra coisa que vai acontecer em breve. Por isso, aquilo que eu digo é o seguinte, meu amigo e meu irmão. Vou terminar. Mas você que me está a visualizar, não fique escandalizado. A única coisa que eu lhe convido a fazer é leia segundo a Bíblia qual é o estado do homem na morte. Para não ser enganado como foi Acasias, como foi Saul e como foram milhões de pessoas que se suicidaram e puseram termo à vida. Agora gostaria de acabar com a tal história que se iniciou comigo em Porto Alegre. Quando eu cheguei à casa dos meus pais, como tinha dito, eu passei toda a noite em oração e súplicas a Deus. Era a primeira vez onde eu ia a enfrentar alguém face a face. Alguém que estava possuído por uma força superior à minha e superior àquela que essa força possuiu. E quando cheguei àquela casa, onde ela estava, em Santa Comba, e que ela tinha a minha irmã retida, ali houve uma resistência tremenda para eu entrar. Mas o Senhor, a certa altura, abriu as portas e eu entrei. Mas quando ela me viu, esse ser me viu, que eu não considero, porque parece que ainda estou a ver agora a imagem neste preciso momento, aquele rir satânico, sepulcral, aquele olhos que parece que saltavam das órbitas, ameaçadores, parece cuspindo alguma coisa, cuspindo para mim, mas não era apenas saliva, não. Era algo diferente. Coisas verdes saíam da sua boca.
Eu caí de joelhos naquele momento ali e disse ao Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu aqui não vou escapar. Houve alguém que estava lá junto dela que pegou ainda no álcool canforado, pensando, e começou-lhe a cheirar ao nariz. Ela agarrou naquele álcool, atirou-me contra mim e eu quase que fiquei cego dos meus olhos. E eu continuei em oração. Ai, meu amigo, minha amiga, quem me dará a força daquele dia? Quem me dará a fé daquele tempo? Rogo ao Senhor que me ajude, porque ali não era eu que estava ali. Era um poder muito forte do céu que naquela noite se apoderou de mim. E eu rogo ao meu Deus que Ele se apodere. Acontece que dali, ela daí um bocadinho levanta-se, parecia que estava tudo resolvido, porque eu orei, intercedi, e parece que estava tudo bem. Veio fazer uma comida, porque o inimigo sabia que eu estava em jejum, que iria manter-me em jejum, e o inimigo então agarra, virou-se para mim e diz, come! Ela a falar. E tudo parecia que estava bem. E eu fiquei enganado. E fui enganado pelo inimigo. Voltei para a casa da minha mãe para ir ter com os meus filhos e com a minha mulher. E quando lá cheguei, recebo um telefonema a dizer que a coisa agora estava pior ainda. Então eles conseguiram-na trazer, trouxeram-na para a casa da minha mãe e quero lhe dizer, foi uma noite terrível. Uma noite inesquecível. Uma noite em que várias coisas ali foram faladas. Por exemplo, essa pessoa que nem sequer sabia onde era Porto Alegre, ela disse-me a rua onde eu morava, o número da porta, descreveu uma casa onde eu morava, que era na rua Dr. José Maria Grande. Ela descreveu-me tudo sem nunca lá ter ido. E eu fiquei admirado, eu e a minha mulher, ficámos admirados. Como é possível estar a descrever tudo o que está dentro de casa ao pormenor? Quem é que você acha que era? Deus? Não. Era a força do mal. Só que a certa determinada altura, eu comecei, pedi ajuda a um casal de adventistas. E vieram os adventistas. E quando vieram esses adventistas, ela riu na cara deles e ela disse, eu sei o que vocês fizeram, porque eles tinham estado no Congo, eu sei o que vocês fizeram, antes de serem adventistas. Vocês tinham máquinas de falsificar dinheiro, vocês falsificaram dinheiro. E eu mais tarde perguntei a essa irmã se foi verdade o marido dela haver feito aquilo, e ela disse, é verdade, irmão, aquilo que o diabo disse era verdade. Só que nós já nos arrependemos, pagamos as consequências e já nos arrependemos daquilo que foi feito. Meu amigo, lutei aquela noite. Mas a luta era titânica. Eu agora encontrava-me com ela no quarto, sozinho, ali sem mais ninguém. Com Deus, é verdade, não sozinho, com Deus. E a certa altura eu vi que o inimigo não passava. Continuava a apoderar-se daquele corpo. E eu então apercebi-me que alguma coisa tinha que estar a acontecer. Chamei o meu pai, perguntei-lhe se eles tinham feito alguma coisa. E então eles contaram que tinham feito algumas coisas no cemitério. E eu não vou entrar mais em pormenor agora, porque isso o chocaria. E eu não quero realmente terminar esta mensagem em estado de choque. Mas a verdade é o seguinte. Isto foi numa sexta-feira à noite. E passado algumas horas, pela graça do Senhor, o Senhor interveio e aquele corpo foi liberto daquele espírito malvado. Só que antes daquele espírito malvado sair, ele fez-me uma ameaça. E a ameaça foi a seguinte. Eu vou sair, mas tu amanhã não tu vais ser convidado a pregar na igreja, mas tu, quando estiveres preparado para pregar, tu não vais ter voz. E você pode não acreditar. No sábado pela manhã, eu preparei-me para fazer o sermão, e quando subo ao púlpito para pregar, eu não tinha voz. E tive que escrever num papel a alguém para fazer a pregação no meu lugar. E só no final da pregação, quando acabarmos as atividades, é que a minha voz voltou. Meu amigo, mas houve uma coisa que Satanás disse.
e que ainda me preocupa hoje. Satanás disse: porque me persegues? Se tu me quiseres seguir, eu vou fazer de ti um homem de sucesso em todo o mundo. Vais ter muito dinheiro. Tudo aquilo que quiseres, tu vais ter. E quando eu ouvi essa proposta, eu disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Eu prefiro ser pobre, mas ser de Deus, do que ser rico e ser de Satanás. Meu amigo, você tenha a mesma decisão. Escolha Jesus Cristo. Escolha o livro de Deus. Acabe com todos os livros de atração. Acabe com todos os livros que não sejam Bíblia. Livros que não os levem para Cristo. Por isso agora eu vou ajoelhar. E ao ajoelhar, gostaria que você também o fizesse. E que o Espírito Santo se apodere de nós. Porque nós somos tão fracos, tão fracos. E Satanás é tão forte. Mas se nós clamarmos e se nós nos submetermos a Deus, sabemos que Satanás é poderoso, mas Jesus Cristo é todo-poderoso. E Jesus disse que veio para aniquilar e destruir as obras do diabo. Não o deixe entrar na sua vida. Pelo sangue de Jesus, ajoelhe comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus. Milhões e milhões de pessoas estão sinceramente enganadas. Escolheram o caminho, Senhor, do espiritismo, da maçonaria, dos mormons, dos Illuminati, das seitas secretas e satânicas. E, Senhor, eu creio que eles, uma boa parte, aceitaram estes ensinos com um sentimento humilde e simples e na sua ignorância. Ó Senhor, milhões e milhões de pessoas estão a ser destruídas neste planeta. Milhões de pessoas estão enganadas. Até crianças o Satanás não poupa. Inventando livros, inventando filmes, quer para adultos, quer para crianças, para programar a sua mente. Senhor, ajuda-nos, para que por meio do Teu Santo e Divino Espírito, nós possamos ser vitoriosos nesta batalha contra o mal. Sabemos que por nós não conseguimos, ó Senhor. Poupa as nossas famílias, Senhor. Fala-as voltar para o Teu redil. Ajuda-as para que elas se entreguem completamente a Ti e não venham a ser destruídas como Satanás em breve, porque Tu vais fazer justiça. E Tu dizes através do profeta Malaquias que não deixarás nem raiz nem ramo. Satanás é a raiz, os anjos e todos os seus seguidores são os ramos. Por isso, Senhor, ajuda-nos, para que nós possamos sair vitoriosos nesta batalha e que Jesus Cristo também seja vitorioso e que em breve nos apresente diante do Pai como troféus de vitória. Dá-nos um resto de dia na Tua paz, te pedimos em nome de Jesus.